pessoas, estamos no segundo domingo da Epifania, onde nós lembramos a manifestação de Deus de várias formas, mas principalmente através do seu Filho, Jesus Cristo, também o nosso Deus. Hoje no nosso culto nós queremos continuar conversando sobre as formas que Deus em Cristo se manifesta através do seu Espírito Santo na nossa vida. E hoje nós queremos conversar sobre um tema bem interessante, vocações. Estamos no final de semana do Enem, muitas pessoas já pensando o que querem, muitos adolescentes também, pessoas já mais experientes, fazendo essa prova pensando naquilo que querem exercer como sua vocação. Mas nós queremos entender um pouco esse termo vocação, que ele é linkado ao termo chamado. O termo chamado ele aparece muito no texto bíblico. Vocação, Lutero acaba, digamos assim, dando um sentido maior para essa palavra, vocação, através do texto bíblico. Tanto é que Lutero vai criar uma palavra para isso. Nós vamos ver na nossa mensagem, Lutero para explicar, Lutero para nos ensinar o que é esse chamado divino, o que é ser chamado por Cristo. Lutero vai criar uma palavra para isso. E é algo bem interessante que nós queremos conversar hoje, através de um episódio em que Jesus chama 2 discípulos. Nós queremos conversar sobre isso também. Enquanto você vai entrando, vai compartilhando, a gente sempre pede que compartilhe nos grupos aí de WhatsApp da sua família, dos amigos, né, dos grupos de esportes aí, ou tantas outras coisas que vocês participam. Compartilhe esse momento para que mais pessoas também possam ouvir essa palavra que Deus tem preparado para nós. Nós vamos escutar uma música e logo já voltamos. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Deus de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Assim como você está, convido a, neste momento, nós orarmos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, autor e consumador da salvação, jamais deixaste de nos anunciar a mensagem do Evangelho para criar e fortalecer em nós a fé. Aceita a nossa humilde gratidão, abençoa a palavra anunciada e, por meio do Espírito Santo, aumenta em nós o conhecimento da verdade que salva. Fortifica a tua graça no coração dos crentes. Transmite força a todos nós, para combatermos o bom combate da fé e, vencendo o diabo, o mundo e a natureza pecaminosa, alcancemos finalmente a salvação da nossa alma. Por amor de ti mesmo, ó Senhor Jesus. Amém. Convido, caso você tenha aí a sua Bíblia pertinho, ou no seu celular, ou sua Bíblia aí em casa mesmo, para abrir o Salmo 139, Salmo de número 139, dos versículos 1 até o versículo 10. Assim está escrito, eu vou ler.
Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Nesse texto do Salmo 139, nós também temos algo relacionado a vocações. Nós vamos falar isso na nossa mensagem. Mas aqui é um reconhecimento do salmista, né? Um reconhecimento de Davi, sabendo que Deus, ele sabe de todas as coisas da nossa vida. Não adianta nos escondermos. Por isso, quando nós temos dentro da nossa liturgia o momento de confissão e absolvição, nós estamos conectados a isso. E para quem participou do estudo bíblico da quinta-feira, está disponível também em áudio lá no SoundCloud da Igreja Cristo Vive. Nós falamos sobre isso, sobre arrependimento. Como é que nós nos arrependemos? Se Deus sabe tudo o que a gente faz, Ele sabe até mais coisas que a gente é capaz de lembrar daquilo que nós cometemos. Assim como o salmista, nós reconhecemos que esse Deus sabe tudo que nós fazemos e por isso nós vamos nos arrepender porque Ele sabe de tudo. Ou seja, nós nos arrependemos porque Ele é poderoso, porque Ele é misericordioso. Não nos arrependemos porque isso é uma obra nossa, mas nos arrependemos porque Deus faz isso em nós. E esse arrependimento, ele é levado imediatamente àquilo que Cristo fez na cruz. Então não é um arrependimento em que eu vou receber uma punição, mas um arrependimento em que eu recebo a pura graça de Deus. Assim como o salmista diz, nós também podemos dizer: Deus, não adianta, para onde eu for, o Senhor vai estar lá. Então eu entrego a minha vida a Ti. Peço perdão e confio naquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus por mim, perdoando todo esse meu pecado e me dando uma nova vida. Que nós possamos também, através de Jesus Cristo, ter esse conforto de que somos perdoados. E somos perdoados já no nosso batismo, quando lá nós falamos que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este é também um Filho de Deus. No nosso momento Fica a Dica de hoje, como estamos fazendo ultimamente, hoje eu trago um teólogo muito conhecido também, luterano, um pensador muito influente, Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um teólogo que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, foi preso, foi morto pelo regime nazista, por denunciar toda essa atrocidade que estava acontecendo. E ele escreveu muitas coisas, né? Ele fazia os cultos na prisão onde ele estava, e graças a Deus nós temos esses escritos dele. E aqui, para quem quer conhecer um pouco da vida, olha, é um livro bem pequenininho, nem aparece aqui, mas acho que não vai dar para ver ali. Dietrich Bonhoeffer, Vida e Pensamento. É um resumo da vida dele e de alguns pensamentos importantes dele. Caso você queira conhecer mais esse personagem muito importante dentro da igreja cristã, fica a dica aí, é um livro da Sinodal, Dietrich Bonhoeffer. E dentro desse livro tem algumas citações dele, e eu trago duas aqui. A primeira é: temos de aprender a encarar as pessoas menos à luz do que fazem ou deixam de fazer, e mais à luz do que elas sofrem. E mais à luz do que elas sofrem. Esse texto é um texto que se encaixa muito bem com o período que estamos vivendo hoje, né?
Eu tenho me pego ultimamente pensando mais nos possíveis causadores de injustiças do que focar tanto a minha oração como a minha ação naqueles que são injustiçados. Pode ser que às vezes isso é até mais confortador para nós, né? É mais fácil eu criticar um possível culpado de algo, de uma injustiça, do que eu ir lá e ajudar o injustiçado. E é mais ou menos isso que Dietrich Bonhoeffer está falando aqui, lembrando que ele conviveu com um período de injustiça extremamente radical. Vou ler de novo. Temos de aprender a encarar as pessoas menos à luz do que fazem ou deixam de fazer e mais à luz do que elas sofrem. Ou seja, estarmos presentes quando elas estão sofrendo. E normalmente, quando alguém está sofrendo, a gente quer saber o porquê. E aí quando a gente sabe o porquê e sabe que aquela pessoa está sofrendo porque fez algo errado, o nosso intuito é falar bem feito. Até podemos falar, né? Mas não é isso que precisa ficar. O que precisa ficar, como a dica do próprio Bonhoeffer, olhando sempre para aquilo que Cristo fez, é, às vezes, estar junto ali, né? Cristo fez isso por nós. Cristo não veio para esse mundo pensando no que nós poderíamos fazer ou naquilo que nós deixamos de fazer, mas ele veio porque sofremos. E assim também ele está nos dando o seu Espírito Santo para, da mesma forma, também agirmos, tanto para conosco como para com outras pessoas. E a segunda frase dele que eu trago aqui em destaque: o discipulado é de graça, mas lhe custará a sua vida. Essa frase eu vou linkar com a nossa mensagem logo mais. O discipulado é de graça. O que é discipulado? Discipulado é você falar de Cristo. É você viver essa vida como um cristão, mas para proclamar Cristo. Discipulado não tem nada a ver com moral, com ética, com números. Meu discipulado está muito bom, olha só, ganhei 35 pessoas para a igreja. Não. Um discipulado é falar de Cristo, é ensinar quem Cristo é. E aí ele diz, isso é de graça, mas lhe custará a sua vida. E esse custo é muito bom, esse custo é excelente, né? Custar a nossa própria vida. Por isso eu vou conversar com você sobre isso mais adiante. Nós vamos escutar uma pequena música e depois nós queremos fazer a leitura do Evangelho. Poderia um detalhe
O texto do Evangelho é João, capítulo 1, dos versículos 43 até o versículo 51. 43 até o versículo 51. Assim está escrito. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse, venha comigo. Filipe era de Betsaida e de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse, achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou, e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele, aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu, você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui nesse versículo 51 nós também temos uma referência a essa manifestação de Deus, né? O poder de Deus, onde nós temos no Antigo Testamento um relato em que os profetas viram uma escadaria e anjos vindo e descendo. E ali Jesus está dizendo, bom, esses anjos agora eles vão mostrar quem eu sou, né? Eu sou o Filho do Homem, eu sou aquele que é, né? Eu sou o próprio Deus. Essa manifestação de Jesus, por mais simples que fossem, a dois homens, nos mostra muito quem Jesus é, aquele que chama, aquele que se manifesta na nossa vida. E nós vamos conversar sobre isso logo após o credo niceno. Eu vou ler aqui o credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Nós vamos escutar uma pequena música e logo após queremos ter a nossa mensagem. O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor governas. Eu não posso compreender
me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor. Ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. O amor veio a nós, e como de nós se deu, pra dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino com justiça e amor. Governas e eu não posso compreender. Me rendo, erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor. Ao redor do mundo, do outro lado dessa rua, Falarei do teu amor. serei tuas mãos. Aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor. Ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. Nós temos aqui nesse texto que foi lido de João, Jesus chamando pessoas, ou pessoas também vendo quem Jesus era, vendo aquilo que Jesus estava anunciando. Ou seja, o chamado de Jesus vai até Natanael, até Filipe, através daquilo que ele estava fazendo. Natanael e Filipe ouviram que existia alguém que estava falando algo e foram ver quem era. Tanto é que Filipe diz: olha, é Jesus, né? É o mestre que nós estávamos procurando. Dentro dessa questão do chamado, hoje nós vamos conversar um pouco sobre doutrina luterana também, mas dentro dessa questão do chamado, assim como em tudo na teologia luterana, sempre o ponto inicial e o ponto final é Cristo. Pode ser que quando nós falamos a palavra chamado, nós logo associamos a algo interior, né? E às vezes a gente até pode ver: olha, eu tive um chamado, eu recebi um chamado, eu senti algo, Deus falou comigo, um monte de coisa assim, né? Vou dar um exemplo da questão do seminário da nossa igreja, né? Muitos pastores que eu conheço, e também os estudantes que conviveram comigo lá no seminário, por muitos anos, foram 6 anos de seminário, por muitos anos a gente não tem certeza daquilo que a gente quer, né? Às vezes bate uma dúvida, às vezes a gente fica: pô, mas será que é mesmo, né? E aí se tem aquele folclore de que, nossa, será que o pastor Lucas estava em casa lá sentado e aí apareceu Deus lá, apareceu Jesus para falar com ele, ou uma revelação e disse: Lucas, vá para o seminário.
Particularmente, isso não aconteceu comigo. Não aconteceu essa epifania na minha vida, né? Obviamente que é Deus que faz isso. É Deus que nos envia para lá. Eu não sei porquê, né, como diz o professor Gerson Linden, quem está no seminário são as piores pessoas da congregação. E eu concordo com ele, né? Ele até diz, olha, são os mais fracos na fé. Se poderíamos dizer isso, são os mais fracos na fé. Mas não há nada em especial de alguém que é chamado para ir para o seminário. Né? Digamos, eu particularmente, como disse, não recebi isso. Não tive essa epifania. E também, ao longo dos anos, lá no seminário, a gente vai também tendo tentações, provações, em que nos fazem realmente, mas será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu fui chamado para isso? Às vezes a gente até se pergunta, será que eu fui chamado para isso? Por isso que quando essa dúvida vem, nós temos que ir e entender o que é chamado. Chamado é uma ação do próprio Cristo para anunciar a sua palavra. Alguns vão chamar isso, como Dietrich Bonhoeffer falou, de discipulado. Nós falamos mais na questão desse chamado, que é um chamado que todos recebem. Não só os pastores são chamados para falar de Cristo. E antes de entrar nessa questão, quero apenas relembrar o que é um chamado pastoral com viés da Igreja Luterana. Eu já expliquei isso, mas explico novamente. Por que nós precisamos de um pastor aqui na Igreja Luterana? E como é que isso é feito? Bom, todos nós somos chamados por Cristo através do batismo, através da sua palavra, através da Santa Ceia, para anunciarmos isso. Não há como nós sermos batizados, participarmos da Santa Ceia, ouvir a palavra de Deus sem proclamar isso de volta. Isso não existe, não tem como. Ou seja, todos aqueles que creem em Cristo são chamados pelo próprio Cristo para falar de Cristo. Assim como nós vemos aqui no texto de João, quando Jesus chama os seus primeiros discípulos. Porém, o pastor, ele da mesma forma é chamado, mas esse grupo de cristãos, essa reunião entre pessoas, que nós chamamos de igreja, esse grupo de pessoas resolve chamar um pastor para que, conforme diz o apóstolo Paulo a Timóteo, que seja apto a ensinar as Escrituras, a ensinar aquilo que Cristo é, a ensinar aquilo que Cristo fez. E aí, o exemplo que eu sempre dou é, imaginemos que nós aqui da nossa congregação fôssemos uma cidade, né? Fôssemos uma localidade. E dentro dessa localidade, nós temos o padeiro, temos o agricultor, temos o açougueiro, o sapateiro, né? O professor, o policial. E todos os demais ocupam profissões diferentes. Porém, nós queremos nos reunir para ouvir a palavra de Deus. Mas a gente não tem o tempo necessário para estudar essa palavra, para cuidar dela. Por isso nós vamos chamar alguém dentro do nosso grupo que vai ficar responsável por isso. Né? Os mais antigos usavam a palavra despenseiros. O pastor é um despenseiro. É aquele que vai cuidar dessa palavra para que uma vez por semana, ou mais vezes durante a semana, nós como comunidade possamos nos reunir para ouvir aquilo que Cristo tem a nos dizer. E aqui vem algo interessante que eu já menciono. Assim como nós, em nossos trabalhos, em nossas profissões, buscamos sempre o mais qualificado, buscamos sempre aquele que faz o melhor serviço, buscamos sempre aquele que, digamos assim, se empenha naquilo, e nós também às vezes somos assim. Poxa, se eu vou trabalhar naquilo que eu estou trabalhando, eu vou tentar fazer da melhor forma possível. Assim também é a profissão chamada pastor. Assim também é o chamado que o pastor tem. Por que uma congregação investe em alguém, né, que 24 horas vai estar ali para estudar a palavra de Deus? 24 horas não, tem que ter um momento de descanso, né? Mas que todo dia vai estar ali para estudar, para digamos assim, cuidar daquele rebanho que é do próprio Cristo. Bom,
Se nós exigimos também essas qualificações em outras áreas, é a mesma coisa no ministério pastoral, nesse chamado que nós temos. E isso também vai acarretar naquilo que é o nosso chamado. Por isso que também é legal que nós estudemos a palavra de Deus, que nós nos empenhemos em saber aquilo que Cristo fez, em saber como é essa vida cristã, para que também quando nós formos falarmos, termos, digamos assim, um embasamento muito bom, termos uma segurança naquilo que vamos falar, assim como em outras áreas. E se eu sou um técnico, digamos assim, de enfermagem, né, eu preciso ter segurança naquilo que eu vou dizer para o paciente, naquilo que eu vou fazer, um procedimento que eu vou fazer. Eu não posso simplesmente, escutei lá essa semana alguém falando sobre como cuidar de um paciente, e agora eu vou colocar em prática. Não, você se empenha. Assim também é nisso que nós chamamos de chamado. Porém, Lutero, para explicar melhor isso, ele vai criar uma palavra, e essa palavra em alemão é Beruf, que é vocação. Vocação. Nós poderíamos falar que no português, todos os seres humanos possuem uma vocação, né? E isso nós associamos mais também à questão profissional. Mas quando Lutero cria essa palavra Beruf, ele está falando de vocação apenas para aqueles que são cristãos. E por que ele vai dizer isso? Porque quando nós somos chamados por Deus, tudo aquilo que nós fazemos é diferente de um não cristão. Por quê? Porque Cristo está ali e nós reconhecemos isso. O não cristão não vai reconhecer que Cristo está ali. Como nós reconhecemos que Cristo está ali, nós logo vamos entender, e Deus vai nos fazer entender isso através do Espírito Santo, que tudo aquilo que a gente faz é para que Cristo seja anunciado, para que Cristo seja exaltado. E aí as vocações, segundo Lutero, vão ser esse chamado de Deus para agir no mundo. Antes de Lutero, existiam 2 tipos de vocações. Tanto é que eles falavam assim: os 10 mandamentos, as pessoas comuns precisam aprender. O credo apostólico é só dos padres, só das freiras, só dos monges, só daqueles que vão na igreja, aqueles que são os líderes da igreja. Por quê? Porque é algo maior que os 10 mandamentos. O credo apostólico é algo maior. Então os 10 mandamentos ficam só para o povo e o credo apostólico fica para os outros. Também nessa mesma época, existia uma diferença entre ser vocacionado para algo da igreja e você trabalhar como um agricultor. Como você trabalhava de agricultor, era menosprezado. Digamos, você estava num cargo abaixo, você estava numa casta abaixo. Se você se empenhasse, se você fosse alguém da igreja, você tinha uma vocação excelente para Deus. Deus gostava mais de você. E Lutero vai dizer, não. Chamado, a vocação de Deus, é Ele que nos dá, para agirmos conforme Ele está nos chamando. E olha só que interessante, no momento em que eu sou batizado, no momento em que eu creio em Cristo, eu vou entender que tudo que eu estou fazendo é porque Deus está mandando que a gente faça para agir. E olha só, Deus age diretamente nas vocações desse mundo para cuidar desse mundo. Hoje de manhã mesmo eu acordei e tomei o meu café. Quantas pessoas trabalharam, quantas pessoas, através das suas vocações, trabalharam para que aquele café chegasse ali na minha mesa, né? O pozinho, né? Até mesmo o encanamento da água para levar a água para eu aquecer. Tanta coisa que se eu for colocar no papel, só para tomar um simples café, como eu dependi de muitas pessoas para isso. E o cristão vai dizer, isso é a ação de Deus. Se é uma ação de Deus, é algo maravilhoso. Então, se é algo maravilhoso e é uma vocação de Deus, é uma ação de Deus para cuidar desse mundo, todas elas vão ter importância. Todas elas vão ter importância. Claro,
Aí parte do ser humano, né? Pode ser que o cara que vai moer o meu café, ele faça isso de forma errada. E aí eu vou acabar sendo prejudicado, né? Ou a empresa vai acabar sendo prejudicada. Mas isso é um erro do ser humano, Deus não quer isso. Tanto é que quando Jesus chama os seus discípulos, Jesus não os chama e diz, bom, agora eu vou botar um poder especial aqui em vocês e acabou. Não, Jesus fica 3 anos com eles, literalmente 24 horas por dia, ensinando, e eles não aprendiam, e Jesus ensinava de novo, e eles não aprendiam, E aí eu faço um parênteses, né? E hoje em dia, infelizmente, às vezes o cara em uma semana já é pastor e já tá tudo certo. Não é assim. Não é assim. Jesus nos dá razão, Deus nos dá razão, Deus nos dá sabedoria para nós usarmos isso. Assim, se eu quero ser um médico, eu preciso estudar muito tempo e continuar estudando sempre. Por que no ministério, por que no chamado que nós temos para a igreja, nós vamos fazer isso de forma diferente? Eu não estou aqui fazendo uma cobrança, mas eu estou apenas raciocinando logicamente. Então vejam, se nós formos fazer tudo que nós fazemos no nosso dia a dia de forma, não digo perfeita, mas que nós nos empenhamos e doamos o nosso tempo, tudo, por que nós não podemos também atrelar isso àquele chamado que nós temos, que é falar de Cristo? E aí Lutero vai dizer que esse chamado de Cristo não é para você simplesmente ir para a igreja e, bom, agora que eu sou cristão e eu tenho esse chamado, então eu vou para a igreja todo final de semana. Não, esse chamado de Cristo é para onde você está. E aí Lutero vai pegar essas partes de vocação e vai dizer, quer saber, você tem vários chamados, várias vocações. E a primeira delas, né, a gente sempre diz, é ser filho de Deus, ok? Mas nesse mundo aqui, para que as vocações são usadas, as vocações, aquilo que nós fazemos, não é usado para a nossa salvação. Isso já é de graça. Como disse o próprio Bonhoeffer, o discipulado, e nós poderíamos colocar as vocações, ou o chamado, é de graça. Mas vai custar a nossa vida. Por que vai custar a nossa vida? Porque nós vamos nos empenhar para isso. Não para conseguir a salvação, mas para agir aqui com o próximo. Por isso que eu vou ser um bom médico. E aí tem uma história de Lutero que um sapateiro chegou para ele e disse, o que eu posso fazer para ser salvo? E aí Lutero disse, nada, mas faça um bom sapato. E aí Lutero explica isso, ele vai dizer, para ser salvo você não precisa fazer nada, você já foi salvo. Mas como você é sapateiro, faça o melhor sapato pelo preço mais justo. Cristo nos chama a também agirmos assim no mundo. Foi o que ele ensinou aos seus discípulos, que ele chamou diretamente. Foi o que ele ensinou para todos quando ele falava, e essa palavra chegou para nós. Hoje, em 2021, também chegou para nós. E vejam só que interessante, mais um detalhe na vida de Lutero. Lutero dizia, olha patrão, você que tem funcionários, vai lá na casa do seu funcionário e pergunte para ele, você está recebendo o suficiente para viver? Imagina se Lutero falasse isso hoje, né? Com essa dinâmica de mão de obra barata, de produção em larga escala que nós temos, né? Não ia colar muito bem, né? Os patrões iam acabar ficando quebrados, digamos assim. Mas o que Lutero chama para essa questão de vocações? Algo que é muito importante. O cristão, quando ele vai trabalhar pela excelência, para aquilo que seja o melhor. E aí nós vamos entender algo. Se hoje eu trabalho na profissão que eu estou, eu vou fazer o meu melhor porque Deus me proporcionou isso. E porque Deus me colocou ali. Para falar de Cristo. Mas eu não sei falar de Cristo. Bom, você pode aprender, mas você já sabe falar de Cristo. Mas você pode aprender ainda mais. E assim nós vamos usando as nossas vocações para esse chamado que é Cristo fazendo. Cristo faz o chamado através de nós.
através de quem somos, pessoas falhas, pessoas que são pecadoras, mas através disso, Cristo quer continuar levando a sua mensagem. E aí vem um outro ponto importante que Lutero fala, e é uma frase, não sei se é atribuída a ele, mas quase 100% de chance que sim, em que Lutero disse: para Deus, uma boa obra é você trocar a fralda do seu filho. É mais boa obra para Deus você fazer isso do que você ficar jejuando durante 24 horas, ou do que você ficar, como ele disse, né, no mosteiro, fazendo orações intermináveis. E por que Lutero é tão radical nisso? Porque ele está falando justamente sobre essa questão das vocações, do chamado. Nós somos chamados para agir no mundo como cristãos. E agir no mundo é fazer um bom sapato, ser um bom médico, ser um bom dentista, ser um bom professor, buscar sempre aquilo que é correto nisso, para que Cristo seja anunciado naquilo que a gente está fazendo. E aí Lutero, quando ele vai colocar em ordem de hierarquia essas vocações, ele sempre vai colocar a ordem da família como o principal chamado. E eu já falei isso várias vezes aqui nos cultos, nos estudos bíblicos. Em relação a este mundo no qual eu vivo, o meu primeiro chamado hoje, a minha vocação mais importante que eu tenho na minha vida é de ser pai. Essa é a minha primeira. E eu vou me empenhar ao máximo para tentar ser um bom pai. O Arthur está com 2 anos e eu estou vendo que é difícil se empenhar para ser um bom pai. Cruz, é muito ruim. É muito complicado. Mas a gente se empenha. Assim como também eu vou me empenhar para ser o melhor na minha segunda vocação, que é ser marido. Essa é a minha segunda. A minha terceira é ser filho, ainda sou filho, né? Depois ser irmão, e assim vai por diante. E lá, olha, bem por último, mas não menos importante, é ser pastor. Em todas essas vocações que eu coloco numa hierarquia, eu vou me empenhar da mesma forma. Vejam só que interessante, e isso Lutero nos chama. E aí vem um ponto de reflexão para nós encerrarmos o nosso pensamento aqui. Pode ser que às vezes a gente fique se preocupando tanto com aquilo que nós vamos ser, com aquela vocação que eu quero ter, que nós acabamos esquecendo aquilo que Deus já nos vocacionou para sermos. Às vezes a gente esquece que nós precisamos ser bons filhos. Às vezes a gente esquece que nós precisamos lutar contra isso. E é o que Bonhoeffer está falando. Olha, o chamado é de graça, mas vai te custar a vida. Por quê? Porque ser uma pessoa boa é muito complicado. É mais fácil ser errado. É mais fácil, é mais cômodo fazer o que é errado. É bem mais simples. Por quê? Porque isso é da nossa natureza. Agora, fazer o que é bom, fazer o que é correto, pode nos custar muitas coisas. Por isso que olhar para Cristo e ver que Cristo é o Senhor da minha vida, e assim como diz o Salmo 139, saber que Deus sabe onde eu estou o tempo todo, saber que Deus sabe aonde Ele me colocou o tempo todo, e que eu não vou conseguir fugir daquilo que Ele me colocou ali, mesmo que eu não entenda, é reconhecer que não, está tudo bem, Cristo está aqui comigo. Eu estou casado agora, eu tenho um filho agora eu tenho um emprego. É o emprego dos meus sonhos? Não sei, às vezes eu preferia estar ganhando mais de 60 mil por mês. Mas brincadeiras à parte. Não sei se é, mas eu vou ter certeza que é. Por quê? Porque é esse o lugar que Cristo me colocou para falar dele. Aí alguém poderia dizer, bom, pastor, para você é fácil, porque esse é o seu emprego, falar de Cristo. E realmente, eu iria dizer, para mim é quase que uma obrigação falar de Cristo, porque eu fui chamado por vocês para fazer isso. Mas lembrem que assim como vocês foram chamados por Cristo, e através dessa união que vocês tiveram com Cristo, vocês chamaram o pastor, não é
o ser humano que chama alguém, é o próprio Cristo. Então não há diferença entre pastor e outras profissões quando o quesito é falar de Cristo. O pastor apenas existe para que ele ensine, para que ele reafirme isso. E aqueles que estão ouvindo vão ouvir a voz do bom pastor que é Cristo. É ele que está chamando. E no momento em que vocês como congregação escutarem que o pastor não está falando de Cristo, ou que o pastor está inventando algumas coisas que digamos assim, que apagam o que Cristo fez, opa, esse pastor não está ensinando bem. Essa reflexão sobre a vocação, sobre o chamado, ela é importante. Ela é importante porque cada um de nós é chamado por Cristo para falar dele. E isso não tem preço. Esse é um tesouro imenso que nós recebemos. É uma das alegrias mais, digamos assim, inexplicáveis que nós podemos ter. Eu sempre lembro dos batizados. É algo fantástico aquele momento ali. O pai e a mãe foram chamados por Deus para levar aquela criança a ser batizada. Ou seja, alguém está se tornando filho de Deus através de um chamado de Cristo, que é um chamado para aquele pai e para aquela mãe que estão fazendo isso naquele momento. Essa é a vocação por essência que nós temos, levar pessoas a Cristo. E como é bonito, como é fantástico esse momento do batismo. Então imaginem que aonde vocês estão, vocês foram chamados por Cristo para falar dele ali. E às vezes um colega de trabalho que está um pouco confuso com muitas coisas que hoje em dia nós temos tanto acesso a informações e as informações ficam tão desconectadas e a gente não sabe realmente o que é, vocês têm uma oportunidade de falar, não, é somente Cristo. Você quer aprender mais? Podemos conversar mais? Vejam que oportunidade que Deus está dando para nós. Que honra que Deus está dando para esses vasos de barro, de carregar um tesouro tão impressionante que é o Evangelho. Um tesouro que é para a vida eterna. Lembrem sempre disso. Obrigado, Deus, por estar na profissão que eu estou, por ter a família que eu tenho, mesmo que não seja uma profissão dos meus sonhos, mesmo que não seja uma família dos meus sonhos, mas eu sei que eu estou nessas áreas, nessas vocações, porque o que interessa é que Cristo Jesus seja anunciado. O que interessa é que as pessoas possam ver os anjos subindo e descendo sobre aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Isso é o que interessa para todos os que são chamados e para todos os que são convocados por Cristo a serem pregadores, a serem aqueles que anunciam a palavra de Cristo. Em nome do nosso Cristo vivo, amém. Antes da nossa oração, eu deixo uma dica aqui. Caso vocês queiram aprender um pouco mais sobre a teologia de Martinho Lutero, que é algo muito bom, não é puxando a brasa para o próprio assado, tem esse livro aqui que ele faz um resumo um pouco de tudo aquilo que Lutero ensina, a teologia de Martinho Lutero, Paul Althaus. Um livro muito bom. Eu usei esse livro para relembrar um pouco desse conceito de vocação para Lutero. Então fica aqui a dica também, ok? Alguns avisos que nós temos. Semana que vem nós não teremos culto presencial, apenas o culto online. Sabemos que aqui em São José os casos têm aumentado rapidamente. Alguns dizem que essa nova variante do vírus acaba que está acelerando esse processo de contaminação. Em nenhum momento aqui nós... Vejam que maluco isso, né? Tudo hoje está associado à ideologia ou à política. Nós tentamos, de todas as formas, nos distanciar disso. Né? Como igreja, como congregação Cristo Vive, nós queremos nos distanciar disso. Vamos sempre pelo bom senso e pelo cuidado com o próximo. Pode ser que alguém diga, pô, não, né?
não precisa tanto assim, né, cancelar o culto novamente, mas é mais prudente. Está quase acabando. A gente já está de saco cheio disso, né? Está muito complicado. Mas eu peço a paciência de todos e a compreensão de todos, né? Para mais esse momento de cultos online que vamos ter. Aqui em São José vai ir para a Bandeira Vermelha na segunda-feira, apesar de que as igrejas estão liberadas para fazerem os seus cultos, com todas as medidas de proteção. Mas mesmo assim a gente ainda achou prudente mantermos por agora os cultos online apenas. Então eu peço, por favor, assim como disse Dietrich Bonhoeffer, né, não vamos viver à luz, como ele diz, temos de aprender a encarar as pessoas menos à luz do que fazem ou deixam de fazer e mais à luz do que elas sofrem. Não é bom nós falarmos que não vai ter culto online, né? Isso não é legal tanto para a diretoria, né, como para a própria congregação. Então, que tenhamos uma compreensão e que também possamos agradecer essa forma ainda através de uma forma online, mesmo assim continuar ouvindo a palavra de Deus. Ok? Então, semana que vem, apenas o culto online. Nós queremos fazer a nossa oração nesse momento. Os convido a, como estiverem, nós orarmos. Amado Pai Celestial, de coração te agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Somente por Teu amor é que nós, filhos indignos, podemos Te adorar. Enviaste Teu Filho Jesus para, em nosso lugar, cumprir a lei, padecer e morrer, para que tivéssemos perdão e vida. Jesus derramou seu sangue na cruz. A nossa salvação custou a vida de Teu Filho. Senhor amado, a missão de salvar o pecador é Tua, mas desde o batismo nos deste o desafio de sermos instrumentos da Tua missão. Conheces as nossas limitações e fraquezas. Sabes o quanto temos nos omitido desse desafio. Equipa-nos para vivermos a nossa fé com alegria, humildade e coragem. Como Teus filhos, saibamos dar bons testemunhos da fé, para que outras pessoas, por meio de nós, conheçam o Teu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Agradecemos-te, Senhor, por tudo que recebemos de Ti. Obrigado pela casa onde moramos, pelas vestes que usamos, pelo alimento diário, pela chuva que rega a terra, pelo trabalho do qual tiramos o nosso sustento. Obrigado pelos amigos que nos compreendem e confortam. Obrigado pela escola e professores que ensinam nossos filhos. Obrigado por aqueles que governam nosso país com sabedoria e honestidade. Obrigado por aqueles que se empenham pela nossa segurança. Pedimos-te que concedas atenção especial àqueles que sofrem injustiças, aos pobres, aos que não têm onde morar, aos que não têm alimento, aos que vivem em conflitos familiares. Concede harmonia entre as famílias, entre maridos e esposas, entre pais e filhos. Olha pelo menor abandonado, pelos que choram a morte de entes queridos. Concede a todos nós saúde, proteção, amparo, segurança e o pão de cada dia. Enche o nosso coração de compaixão e atitude em favor dos que sofrem. Querido Deus, nós também queremos lembrar do caos que estamos vivendo, principalmente o povo do Amazonas. Também aqui lembramos o sobrinho da dona Edna, que está entubado lá em Manaus. E te pedimos que o Senhor possa, através de uma boa administração, fazer com que esta pandemia não tenha tantos danos e que todos possam ter aquilo que é necessário para combater este vírus. Também te pedimos por aqueles que sofrem por essa doença, aqueles que perderam seus entes queridos. Também te pedimos por aqueles que perderam seu emprego ou aqueles que tiveram uma redução da sua renda. Te pedimos, amado Pai Celestial, que o Senhor cuide de todos eles. E nós te pedimos que esta pandemia possa acabar logo, que esta vacina possa finalmente chegar e que possamos, com toda a segurança possível, recebermos essa vacina para assim combater definitivamente esta pandemia. Amado Pai Celestial, cuida de nós nesse momento tão delicado.
Tu desejas que todos sejam salvos, por isso envia-nos ao mundo para aproveitarmos as oportunidades de compartilhar a Tua palavra através das nossas vocações. Tudo mais que nós queremos te pedir e te agradecer, queremos fazer na oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois bem, gente, um abençoado domingo para vocês que estão assistindo no domingo, uma abençoada semana, que nós possamos continuar sempre cuidando uns dos outros, ok? Lembrando também que na quinta-feira nós temos estudo bíblico online. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe onde você está, a sua profissão, a sua família, que Deus te abençoe ricamente. Em nome do nosso Deus vivo, amém. Abração! Que